O Livro das Energias. Rubens Saraceni. Introdução. Ao abordarmos as energias que nos são conhecidas, diremos que todas são gradações de uma única, que é a energia divina. A energia divina deu origem a todas as outras energias, que nada mais são que desdobramentos adaptados às condições peculiares de cada corpo, ou espaço. Esta energia é Deus, e dele tudo emana, nele tudo está contido. Participaram deste ensino os seguintes mestres da luz: Descartes, Kant, Copérnico, Abrams, Edison, Lumière, Sadek, Hazen, Hanisch, Lemorich, Zurich, Copperfield. Embora eles não se identifiquem formalmente, sabemos que são irmãos na luz, que sempre se interessaram pelos mistérios das energias luminosas, magnéticas, coloridas e vibrantes. Isto é o que importa a nossa abordagem das energias. Não usaremos aqui outros termos ou língua, que não o português, língua do autor material desta obra luminosa que vem responder à pergunta ancestral: o que é energia? Antes de respondermos esta pergunta, preparamos o veículo receptor com relação à origem da espécie humana, além de torná-lo apto ao entendimento das energias primordiais que compõem a alquimia. Essa preparação foi traçada pelo grande mago da luz cristalina, que o dirige há milênios, tanto na carne, quanto em espírito. Com toda a sutileza que lhe é característica, o grande mago esgotou todo o materialismo do mental emocional do veículo, para então nos dizer: o meio está apto, portanto, mãos à obra para que alcancem os seus fins. Poucos abdicam de seus sentimentos, e concentram seu todo espiritual da recepção telepática de ensinamentos místicos, religiosos ou mágicos. Por entregar-se de corpo e alma aos conhecimentos da luz do saber das coisas divinas sem uma preparação intelectual científica mais apropriada, servindo-se tão somente de seus conhecimentos espiritualistas, faz-nos crer que o veículo realmente está apto a receber os mistérios das energias. Saudações ao veículo, de seus irmãos na luz, Benedito de Aruanda e Meon. Primeira parte. Energias elementares. Energia divina. A energia divina é original e anterior a tudo. Ela se espalha por todo o universo, imantando a tudo e a todos. Um átomo contém essa energia, um gene também a contém. Todas as galáxias são inundadas por essa mesma energia. Nada limita sua ação, pois tudo o que existe foi criado a partir dela. A energia divina é a fonte de tudo o que está contido no universo. Quando dizemos que o universo é o corpo divino, é porque assim o é. Nada existe sem Deus, e tudo o que existe está contido nele. Se observarmos longínquas galáxias, entenderemos o sentido do infinito ser divino. Umas são espiraladas, outras são aglomerados, etc., mas todas têm algo em comum. Contém estrelas, sóis, planetas, satélites, poeira cósmica, etc., etc., etc. No universo, mudam as aparências, mas a essência é sempre a mesma. Isto se deve ao fato de haver apenas uma origem. Tudo existe em função da energia divina, que a tudo origina, vivifica e sustenta. Ela é sutil e poderosa. É geradora incessante de novos mundos, é sustentadora de tudo o que sempre existiu, e jamais deixará de existir. Ela sustenta a harmonia do universo, assim como da menor de suas partículas. Existem duas maneiras de percebê-la, através da contemplação, e do tato. Ao contemplarmos a natureza à nossa volta, o espaço sideral, o firmamento estrelado numa noite clara, a maravilha que é a reprodução de uma semente, etc., estamos visualizando um pouco dessa energia. Ela assume formas e aparências admiráveis e maravilhosas. Ao contemplarmos uma longínqua estrela, lá ela estará. Se contemplarmos o nosso semelhante, também ali ela estará, e sequer nos damos conta disso. Deus não é um ser,
mas tão somente isto, uma, e a única, energia original. Energia não tem forma, portanto Deus não pode ser modelado numa imagem. Mesmo o tão decantado fogo divino não é Deus, pois se o fogo existe, algo anterior a ele deve tê-lo gerado, e isto é a energia divina. Nada é original, além de Deus, a energia ancestral que a tudo gerou. Deus está vivo e atuante até mesmo nas bordas do universo, se bordas existirem. Também está no átomo mais ínfimo. Portanto, Deus está em tudo, e tudo deve ser visto como parte de Deus. O aforismo místico "eu sou você por inteiro, e você é parte de mim", aplica-se a Deus energia. O homem é parte desse Deus. Vivemos porque somos animados por essa energia macro e microcósmica, ao mesmo tempo. Enquanto ela sustenta o universo, também sustenta a vida do menor micro-organismo. Enquanto energiza um sol, também energiza um átomo que mantém seus elétrons girando à sua volta, incessantemente. Se desintegrarmos esse átomo, um corpo menor ainda se nos apresentará em seu lugar, pois, se o universo é o infinito, a menor partícula pode ser encontrada, não pode ser encontrada. E, se assim é porque assim é Deus, o micro e o macro. Os aparelhos humanos podem dividir o átomo em muitas micropartículas. Quando cessar seu poder de divisão, ainda restará algo de tamanho tão pequeno, que sequer poderemos nominá-lo. Assim é Deus energia. Ele é origem, meio e fim. Não é possível reduzir ao nada o núcleo de um átomo. No limite, ele sairá do alcance da mecânica humana, e integrar-se ao todo energético universal, continuando a existir numa escala, dimensão ou plano fora do nosso conhecimento. Voltando ao aforismo místico, concluímos que somos seres, partículas, contidos num todo muito maior e imensurável, tanto em formas, quanto em imagens. Nós, seres humanos, não somos os únicos a conter essa energia neste abençoado planeta, e muito menos no universo. Muitas e incontáveis formas contém também, mais do que conhecemos e codificamos dentro do espectro de nossa lógica. Um ser que viva num determinado planeta localizado nas Pleiades também a contém, mesmo que ele nos pareça totalmente estranho, e que tenhamos dificuldade em aceitá-lo como um ser animado. Ele o é, e por essa mesma energia que nos sustenta, tanto na carne, quanto no espírito, tanto na luz, quanto nas trevas. Ainda que não estejamos capacitados a entrar em contato com outros tipos de vida que existem no universo, através de nossos sentidos e da nossa ciência mecânica, não significa que eles não existam. Tanto existem que, em espírito, nos é possível entrar em contato com alguns tipos que habitam planetas do nosso próprio sistema solar, apesar de serem visíveis aos olhos da carne, e imperceptíveis aos aparelhos criados pela ciência humana. Mas eles existem, e esta é uma verdade que o homem comprovará somente quando atingir a quinta esfera ascendente. Tal comprovação ainda não será plena, pois tais contatos são permitidos apenas com autorização superior. Mas, de volta à energia divina, podemos acrescentar que ela não é mensurável, mas apenas sensível. Podemos sentir-a de muitas maneiras. Nos momentos de grande reflexão interior, é-nos mais fácil percebê-la. Ao nos recolhermos para a prece e nos integrarmos ao mental de Deus, vamos sendo envolvidos, pouco a pouco, por ondas energéticas, luminosas e coloridas que alteram todo o nosso magnetismo e vibração. À medida que vamos nos afastando do materialismo ateu, nosso ser imortal vai se elevando nas muitas faixas vibratórias, captando com mais facilidade essa energia que existe em nós, e à nossa volta. Embora a energia divina que anima nosso ser imortal esteja um tanto quanto viciada, devido à vivenciação de sensações características de escalas vibratórias muito baixas, apenas sua libertação dessas viciações o elevará para que possa, pouco a pouco, captar uma quantidade maior dessa energia. Os vícios atuam como filtros poderosos a vedar a entrada dessa energia divina,
pois ela não penetra em nosso ser imortal pelos pontos de força, chakras, mas sim pelo cordão mental que nos une ao mental divino. Todo ser vivente possui esse cordão, que parte do seu mental superior e se perde no espaço infinito. Esse fio sai do mental e liga-se à mente humana, sendo chamado de pio da vida. Caso ele se rompa acidentalmente, advém a morte prematura. Mas o fio também é rompido pela lei, quando o tempo de alguém se esgota na carne. Muitos confundem mental com mente. Mental é a sede do todo espiritual, e traz em seu interior a herança genética divina que guiará sua evolução e ascensão rumo ao seu fim. A mente é a capacidade do mental, transposta para a parte do corpo carnal denominada cérebro. É no cérebro que está localizada a mente humana. É nesse mental carnal que vivenciamos as coisas da carne, pois ele é o receptáculo codificador e ordenador das sobrecargas e das descargas decorrentes das sensações da carne. E através da ligação mental ancestral ao cérebro, que a vida na carne se sustenta. Se rompermos esta ligação sutil, todo o corpo humano perecerá imediatamente, porque, sem as vibrações do mental superior, nossas funções mecânicas, circulatórias e respiratórias cessam de imediato. Então, temos claro que todo ser vivente possui uma ligação, ou um cordão, que o une ao mental divino, ou a Deus. Esse cordão se perde no infinito, sendo que jamais foi possível a qualquer ser espiritual localizar sua outra extremidade, pois, à medida que alcançamos um degrau evolutivo, nossa visão se expande somente até um certo limite, e nada mais além desse limite nos é possível ver. Logo, nenhum ser, não importando sua hierarquia, consegue chegar à origem de tudo. Todos possuem seu cordão mental, o que significa que qualquer ser é parte do todo, e o todo é o ser por inteiro. Temos uma pequena história para ilustrar o que foi dito. Um ser da sexta esfera ascendente ousou seguir o cordão mental de outro ser. Tanto ele se afastou de sua esfera que, ao chegar ao fim visível do fio que seguia, viu-se em meio a formas energéticas puras, de aparências repugnantes, que atormentavam seu emocional. Pouco depois, ele voltou à sua esfera de luz, mas logo começou a cair de vibração. Foi despencando de esfera em esfera, e só parou na sexta descendente. Até hoje ele está lá, e se recusa a tentar elevar-se novamente. O que viu foi tão assustador e contrário a tudo que imaginava, que se recusa a olhar para o alto novamente. Descobriu aquilo que somente aos anjos é permitido saber, sendo que seu mental ainda não havia atingido o estágio angelical. O cordão mental se perde no todo energético divino, e segue uma linha pré-determinada para nossa evolução. Nesta linha, ele vai deixando uma pista por onde já estagiamos em outras dimensões, ou mundos. Não temos por que segui-lo, uma vez que não seria possível suportar todas as imagens e matizes comuns aos muitos estágios evolutivos já vividos por qualquer ser humano. Pois bem, retornemos ao cordão mental. Se oramos a Deus, movidos por sentimentos virtuosos, esse cordão vai se magnetizando pela elevação do estado vibratório, à medida que vai alcançando um maior poder de absorção dessa energia divina. Ela inunda nosso ser imortal de tal forma que, qualquer sensação, por mais tormentosa que seja, é amortecida. É a resposta da energia, o todo, às nossas vibrações de fé, que fortalecem o mental superior, a parte. Então temos claro que a energia divina é absorvida, e também atida à medida que elevamos nosso padrão vibratório, que neste caso, se dá em função de um processo virtuoso, ou seja, e o ato de expressarmos nossos sentimentos sinceros e profundos de fé em Deus. Mas essa mesma energia que alimenta nosso ser imortal, pode deixar de ser sentida e absorvida quando caímos demais na escala vibratória. Quanto mais formos descendo nessa escala, menos energia iremos absorvendo e, dependendo do quanto descemos, nosso cordão mental poderá se atrofiar,
até tornar-se quase invisível aos olhos dos seres mais elevados. Quando um ser humano desce ao nível mais baixo da escala vibratória, o fio deixa de ser visível. Daí em diante, tudo lhe é possível acontecer, deixa de ter a forma plasmada, corpo espiritual, dos seres humanos, e começa a assumir as mais estranhas aparências. Uns assumem a forma de répteis, outros de insetos, outros de aracnídeos, etc. É o tal inferno, onde as mais bestiais formas, desprovidas de qualquer matiz, habitam. Não se trata de seres de origem diferente da nossa. Não. Eles já vibraram mais sutilmente, mas, por se entregarem aos princípios viciados por inteiro, atrofiaram o cordão que unia os seus mentais ao mental divino, que é composto por essa energia divina, que é Deus. Sabemos, portanto, como podemos nos aproximar de Deus, ou dele nos afastarmos. Isto não está apenas no discurso eloquente do sacerdote iluminado, mas também é compreensível nas palavras claras do cientista que diz: quanto mais grosso for o cabo, cordão mental, maior será sua capacidade de transportar energias. Logo, por que reduzirmos o cabo que nos liga à fonte de nossa energia, Deus, se isto contraria as leis da física? Neste ponto, já não se trata mais de falta de fé em Deus, mas sim de ignorância, não. Porque vivenciar princípios viciados, se estes servem apenas para atrofiar o cordão mental que nos liga à divina fonte da energia. Não é melhor vivenciarmos as nobres virtudes, e tornarmos esse cordão mais poderoso, até que, do topo da nossa cabeça, comecem a se iluminar os 7 fios coloridos das 7 virtudes originais, que são uma prova inconteste da nossa renúncia ao mundo, pela vivenciação mental das virtudes que, nada mais são do que energias derivadas, ou desdobramentos, dessa mesma energia original. Somente os tolos renunciam à oportunidade de se ligarem ao arco-íris, e do momento de encontrarem os potes de pepitas luminosas que os aguardam na outra extremidade. Sim, com a vivenciação das virtudes vamos nos elevando na escala vibratória, até atingirmos um grau em que os arco-íris também se ligam ao nosso mental, e passam a nos enviar suas energias, oriundas da mesma energia divina. Neste estágio, não precisamos recebê-las como um todo, mas apenas sermos inundados por elas através dos 7 genes originais, ancestrais e divinos que o Divino Criador depositou em nosso todo espiritual como herança genética, divina, que somos todos nós, seres humanos. Energia cósmica. A energia cósmica é a derivada da energia divina, que, por sua vez, é o mental divino em ação constante. A energia cósmica tem um fluxo constante, tal e qual as correntes aéreas do planeta Terra, ainda que, em certos momentos, assumam a aparência de verdadeiras tempestades cósmicas. Neste estado alterado, ela influencia as energias solares, planetárias e estelares. Quando, em um dado momento, há um número muito grande de elementos em desequilíbrio, ela fica em total desarmonia vibratória, e entra em convulsão. São essas alterações que, às vezes, influenciam o clima de nosso planeta. A energia cósmica atua em todo o universo. A constância de seu fluxo a torna uma corrente energética contínua. Não podemos dizer onde começa, e muito menos onde termina. Onde quer que a observemos, seu magnetismo é encontrado. Essa energia é de ordem negativa, se a compararmos com a energia universal. Ao usarmos o termo negativa, o fazemos em razão de sua trajetória aparentemente desordenada. Ora seu fluxo é ordenado, ora é uma verdadeira tormenta cósmica, com redemoinhos fantásticos que alcançam as dimensões de um sistema solar. Em seguida, reduz-se ao tamanho de um planeta. Isso acontece quando existe, em determinada região, um acúmulo de energias estáticas oriundas de estrelas e de planetas. Essas energias estáticas são concentrações de elétrons que tornam a energia universal um tanto quanto sobrecarregada,
ou desequilibrada. Quando isso ocorre, a energia cósmica os absorve, e entra em total ebulição energética, provocando as tormentas cósmicas. Essa movimentação desordenada na corrente cósmica nada mais é do que a absorção do excesso de elétrons acumulados. A corrente contínua se sobrecarrega, entra numa agitação desordenada, e somente se acalma após a absorção total dos elétrons e sua posterior dispersão no fluxo contínuo. Essa dispersão significa que os elétrons, sem núcleos a segurá-los numa órbita estável, serão espalhados ao longo de bilhões e bilhões de quilômetros-luz do universo. Somente nos sistemas planetários, solares ou estelares, onde houver deficiência desses elétrons, haverá descarga, pois a função da energia cósmica é exatamente a de purificar os locais onde existe o acúmulo, conduzindo para onde haja deficiência. O excesso de elétrons coloca o sistema estelar em desarmonia, alterando seu poder gravitacional, assim como o poder de pulsação cósmica. Sim, todo o cosmos possui um sistema de inspiração e expiração, tal qual o sistema respiratório circulatório do ser humano. Se, numa inspiração, o corpo estelar se sobrecarrega, e surge em seu interior áreas de acúmulo energético, ele entra em desarmonia vibratória. Na expiração, o movimento energético de dentro para fora, o acúmulo é expelido e é lançado na corrente contínua de energia cósmica, que sofre alterações em seu magnetismo, entrando em estado tempestuoso. Existe também a produção constante de átomos energéticos em função da própria metamorfose energética dos corpos celestes. Se, em dado momento, um desequilíbrio vibratório se forma, o excedente precisa ser retirado para que cataclismos energéticos não sobrevenham. Essa metamorfose, ou química energética, é responsável pelos abalos sísmicos que tantos danos produzem em nosso planeta. Quando o corpo, planeta, satélite ou estrela, já não consegue reter o excedente dentro de si com sua força de atração gravitacional, ele é expelido de forma violenta e incontrolável, até que o interior volte a equilibrar-se energeticamente. É bom que se diga que um corpo celeste também é absorvente de energias, cósmica, universal, celestial, estelar, galáctica e solar, que o sobrecarregam, até que se formem verdadeiros veios energéticos. Quando isso acontece, a química, ou metamorfose energética, tem início. Logo o corpo começa a sofrer de inchaço energético. A partir disso, surgem os furacões, tufões, ciclones, maremotos, secas, chuvas, vendavais, etc. Estas tormentas nada mais são do que a explosão desses acúmulos intracorpo, planetários. Quando essas ondas energéticas alcançam a superfície do corpo, planeta, podemos senti-las de forma desordenada pelas turbulências que causam nos elementos que o compõem, água, ar, terra e fogo. Com o experimento desse acúmulo, toda uma região entra em desarmonia vibratória, e as catástrofes advêm com suas intensidades características. Mas, pouco a pouco, a energia universal o absorve, até que, de forma ordenada, ele saia do corpo de atração gravitacional, e fique disperso no vácuo cósmico. Ali, ele perde sua força ativa, e torna-se energia estática, até que o acúmulo se torne tão tenso, que desperte, por atrito, a energia cósmica, e seja absorvido por sua corrente contínua. A partir daí, ele será levado de forma constante até uma região do universo onde a energia universal esteja deficiente em seu grau vibratório. O gráfico citou estes graus, mas insistimos, energia, existe apenas uma. O que a diferencia são seus graus vibratórios. Se assim procedemos, é para darmos uma noção didática de como nos situamos perante as energias que existem à nossa volta, apesar de não incluirmos as energias dos elementos formadores do nosso planeta. Também não é possível visualizá-las num gráfico,
mas se o fizemos foi para podermos demonstrar como elas se distribuem. A energia divina se divide em cósmica, ou ativa, e universal, ou perene. A energia celestial energiza apenas corpos celestes, e não o vácuo que existe entre uma galáxia e outra, ou mesmo entre dois corpos de um mesmo sistema solar. A energia galáctica é a energia que a mantém ordenada. A energia estelar é aquela que se forma a partir da produção de elétrons em grande quantidade, em função da queima do seu núcleo energético desequilibrado. A energia solar é a incandescência dos elementos fogo, e vários outros elementos desconhecidos do ser humano. O choque da fusão, ou mistura desses elementos, provoca ondas magnéticas, energéticas, vibratórias e coloridas, que influenciam os planetas que gravitam em sua órbita de atração gravitacional. Quando abordarmos a energia solar, falaremos mais detalhadamente desse amálgama de elementos. A energia planetária é função da absorção de várias energias, somadas à química energética dos 4 elementos originais que compõem o todo planetário. Adicionamos as energias humana e espiritual para que pudéssemos fazer o ponteiro de determinado aparelho regredir do ponto zero para uma escala infinitesimal, menos zero, até o número negativo, de magnitude 0,00000001. Talvez este número não seja correto, pois embora ele se ajuste à finalidade para a qual propomos, a comparação pode estar refletindo apenas uma aparência, e não a realidade. Mas como o mental humano aceita apenas construções que tenham forma, e que sejam compreensíveis, criamos essa escala arbitrária que é perfeitamente inteligível, e que nos permite demonstrar as energias dos planetas, sistemas solares, estelares e galácticos. Como estamos falando aqui de energias, tomamos a liberdade de criar uma escala, onde, da energia celestial para baixo, já nos foi possível observá-las no visor de determinado aparelho que está em nosso poder no Centro de Estudos do Grande Oriente Luminoso, Observação do Espírito Copérnico, ENAM. Bem, feito este apêndice na nossa abordagem da energia cósmica, voltemos a ela. Como a escala demonstra, a energia cósmica é um dos 2 polos da energia divina. Aleatoriamente, nós a classificamos como negativa em função de, no macro, Deus, a encontrarmos em correspondência com a energia negativa do homem, micro. Sim, o homem tem a compor o seu todo carnal e energético, um polo positivo e outro negativo. Logo, o macro tem na energia cósmica o seu polo negativo, e na energia universal, o positivo. Se o polo negativo do homem o movimenta, e lança seu emocional em vibrações desordenadas que lhe despertam as sensações viciadas, até que não mais possa dar vazão ao seu acúmulo, temos que a energia cósmica é, no macrocosmo, negativa, pois ela assume a aparência de tormentas energéticas cósmicas sempre que há um acúmulo de elétrons numa determinada região do universo. Enquanto não houver a dispersão total deste acúmulo, as tormentas não cessarão. É o mesmo processo que acontece no ser humano, enquanto as vibrações desordenadas não forem descarregadas do nosso todo espiritual, aura, estaremos suscetíveis a explosões emocionais, cataclismos, tais como choro, histeria, ódios, revoltas, etc., etc., etc. No universo, tudo é igual em forma, meio e fim, assim como no seu princípio. As leis são as mesmas, tanto no micro quanto no macro, e assim sendo, se o acúmulo de energias no interior do planeta causou um cataclismo, explosão emocional, este terá fim somente quando se esgotar todo o acúmulo energético, esgotamento nervoso, e voltar, o corpo, ao seu estado energético, vibratório, natural. Não existe diferença entre o funcionamento de um átomo, de uma célula humana, de um ser humano, ou do universo. Os processos são idênticos, pois tudo é energia, e nós não passamos de uma molécula energética viva, no vivíssimo todo divino, que é Deus.
Um planeta não é outra coisa que não a concentração de vários graus de energia dos elementos que o compõem. A Terra é um exemplo disso. Sabemos que água, ar, terra e fogo são os seus componentes, sustentados na forma planetária pelos diversos graus das energias universal, celestial, galáctica, estelar e solar, que se estabilizam e lhe dão uma forma sólida, condensada, de várias gradações energéticas, formando seu amálgama. Por isso, se Deus é uno na origem, é dividido na forma positivo e negativo, porque somente do choque de duas energias se faz a luz, vida, ou se movimenta algo mais leve em tomo de algo mais pesado, gravidade, ou se solidifica algo etérico, corpos celestes, ou se consegue misturar vários elementos que, puros na origem, quando misturados passam a dar forma a outros tantos tipos de energias, vegetal, animal, aquática, etc. Classificamos a energia cósmica, que circula por todo o universo, como sendo uma corrente contínua. Ela entra em ebulição energética, tormentas cósmicas, apenas se a energia universal estiver viciada em alguns dos seus pontos. O excesso de elétrons, vibrações energéticas emocionais do macro, acumulados é absorvido por esta corrente. Posteriormente, é descarregado no espaço sideral, para que alcance outros pontos onde haja falta de elétrons. Usamos aqui o termo elétron em função de não conhecermos outro termo que tomasse nossas abordagens mais claras. Energia universal. A energia universal é, como dissemos quando abordamos a energia cósmica, positiva, no sentido de que, ambas, são os dois polos da energia divina. A energia divina é a origem de tudo, e se divide em um pala negativo, ou circulante, representado pela energia cósmica, e outro positivo, ou perene, representado pela energia universal. A perenidade e a constância energética, nada mais são do que o imenso e infinito oceano por onde navegam bilhões de galáxias e planetas. A energia universal tem a estabilidade, ou ação estabilizadora, como função primeira e única. Em meio a essa imensidão energética, deslizam suavemente muitos corpos sólidos, energias condensadas, ou corpos fluídicos, energias puras, presos às suas órbitas eternas e imutáveis. O próprio movimento dos corpos celestes é uma demonstração dessa força energética magnífica. Ela não permite a instabilização dos corpos nela mergulhados, assim como a aceleração das rotações e translações daqueles que navegam em seu meio. O planeta Terra gira sobre si mesmo, em função de sua energia própria, influenciada pelas energias solares, planetárias e estelares, à sua volta. Esse amálgama de forças atrativas e repulsoras é que impõe a movimentação constante do nosso planeta sobre si mesmo, em função do Sol e de suas movimentações, causadas pelos choques que sofre. Um planeta é como um pedaço de determinada matéria lançada no oceano. A matéria afunda até um determinado ponto, onde seu peso e volume conseguem se sobrepor à densidade e à pressão daquela profundidade. Quando a matéria alcança o ponto de equilíbrio entre sua massa, peso e densidade, começa a receber, de baixo para cima, uma força igual à sua, que impede de afundar mais. A partir daí, ela é arrastada lentamente até um local onde a sua força de pressão seja superior à da água que tem abaixo de si, sendo depositada numa encosta, ou no solo marinho. Chama-se densidade relativa, D. A relação entre a massa, m, e o volume, v, de uma substância qualquer, d igual a μ. Este gráfico pode ser melhor detalhado por um físico, mas a nós interessa apenas exemplificar o que ocorre, para que a gravidade do Sol não absorva os planetas à sua volta. Se um planeta está a maior distância, é porque o seu magnetismo, concentração de forças energéticas, peso relativo e força gravitacional, não o deixa aproximar-se mais do centro do campo em que navega suavemente.
A energia universal existe e se opõe à energia cósmica, pois é positiva e perene. Ela não é originária de coisa alguma, ou da composição de outros elementos. Em seu interior, tudo tem livre movimentação, tal como um pouco de óleo lançado na água. Como a água é mais fina, sutil, não se mistura com as moléculas do óleo, que são mais densas, grosseiras, flutuando sobre a água. Os corpos celestes, planetas, sistemas estelares e constelações, são energias grosseiras e deslizam suavemente sobre, ou no meio, dessa energia universal. Embora ele exista, não pode ser medida por qualquer aparelho mecânico que exista no meio humano. Prova de sua existência é que é através dela que um espírito se locomove de um extremo a outro do planeta, em frações de segundo. Ela é a energia do mental de Deus. Ao acionarmos o nosso poder mental numa direção, podemos ir até onde quisermos, sem sofrermos qualquer atrito energético durante o deslocamento, que se faz energia universal a uma velocidade vertiginosa e impossível de ser observada pelos olheiros carnais, ou mesmo através da terceira visão. É no meio da energia universal que tudo se movimenta, lenta ou rapidamente, de acordo com a força que o impulsiona. Essa mesma energia, por ser do mental divino, imanta o nosso mental, e alimenta o todo espiritual e corpóreo, com seu magnetismo, irradiação e grau vibratório por nós alcançado no atual estágio evolutivo. Temos, então, algo que nos possibilita ao menos senti-la, se nos pusermos numa vibração mental totalmente equilibrada, e livre de energias viciadas. Um meio de senti-la muito sutilmente, e perceber o quanto ela é estabilizadora, perene e confortante, é nos desprendermos das vibrações viciadas que mantam o nosso emocional e o nosso racional, concentrando-nos em nosso mental, direcionando ao todo divino, que é Deus. A energia universal pode ser sentida, pois é viva e se derrama do mental divino por todo o universo. Ela é hipersensível às nossas vibrações energéticas mentais, e sente quando estamos tentando nos aproximar, ou nos colocar em condições de senti-la e absorver-lhe quantidades consideráveis em nosso todo espiritual. Se os sacerdotes, médicos, psiquiatras, etc., soubessem um pouco mais sobre os mistérios de Deus, seria muito mais fácil curar um enfermo, doente mental, ou mesmo um pecador. Bastaria ensinar de modo claro e científico a maneira como podemos sentir Deus, através de um exercício de purificação do nosso emocional. Porém, o que vemos são sacerdotes inundados por energias viciadas em coisas misteriosas, e não purificados nos mistérios divinos, médicos viciados por um insano materialismo, que atende às ambições viciadas de seus desejos de riqueza material. Psiquiatras que são mais ateus que sábios, e menos sábios que suas ignorâncias ateias. Sendo assim, não olharam os desequilíbrios emocionais como viciação por princípios negativos, mas apenas como frustrações provocadas pela insatisfação dos desejos da carne. Desse modo, fica difícil ensinar como construir um aparelho mecânico que possa agrafar, numa escala, a variação energética que podemos alcançar ao direcionarmos nosso mental a Deus. Algumas pessoas têm pesquisado tais vibrações com aparelhos mecânicos, mas ainda não construíram algo que capte essa energia, que é pura, perene e viva. O mais que conseguiram foi captar vibrações emocionais e racionais, e só. A energia universal somente será captada quando se conseguir medir as vibrações mentais. No ser humano, tanto na carne como em espírito, apenas o mental pode recebê-la, assim mesmo apenas o mental superior. Ela emana, para o todo espiritual e corporal, uma energia vibratória e magnética sutilíssima, impossível de ser captada pelos instrumentos disponíveis atualmente. Para que se tenha uma ideia de como captá-la, seria necessário purificar a água, o ar, a terra e o fogo das suas viciações elementares, e, com um sensor muito apurado, medir a vibração por eles emitida.
Os animais chamados irracionais possuem um sentido que é esse sensor a que nos referimos. Ele se traduz na capacidade de pressentir a aproximação de outro ser vivo, ainda que não esteja no campo de sua visão. As serpentes venenosas, quando totalmente despertas, possuem esse sensor vivo, que capta as vibrações mais sutis que possamos imaginar. Então, temos na energia universal um polo magnético positivo do Divino Criador. Ela está espalhada pelo universo de forma perene, em constante equilíbrio. Se direcionarmos o nosso mental a Deus, ela nos inundará pelo fio que nos liga ao mental divino, que sai do topo de nossa cabeça, onde se localiza o nosso mental superior, indo até o local de nossa origem, que não sabemos onde é, e nem quando começou, pois isto só a Deus pertence. Observem também como é o aumento de captação dessa energia. Ao nos colocarmos em estado de vibração mental, nosso racional deixa de pulsar, o emocional é isolado e a consciência deixa de receber energias viciadas. O todo espiritual vai se tornando receptivo à sua entrada por todos os micropontos de captação de energias sutis. Logo, o nosso estado vibratório é de altíssima elevação, e todo o nosso corpo espiritual se beneficia desse novo estado vibratório, o que se reflete, com mais intensidade, no campo emocional. Pois é isto. A energia universal é o polo positivo, ou o lado calmo, do Divino Criador. Se conseguirmos nos colocar em sintonia constante, poderemos distribuí-la aos nossos semelhantes, sob a forma de um dom ancestral, místico e original, que trazemos em nosso mental superior, o receptáculo natural dessa energia, que está à disposição de todos que queiram recebê-la, não só na quantidade que o cordão mental luminoso permite, mas também por todos os micropontos de força do todo espiritual. Vejam que a energia divina não vibra, pois ela é o todo. A energia negativa é a vibração da energia cósmica no ser humano. Aqui dá para termos uma noção da sutileza da energia universal. Ela pode nos colocar numa vibração quase divina, se o nosso todo espiritual se tornar apto a captá-la em abundância. Mas dá para vermos qual a intensidade vibratória a que chega um ser totalmente inundado de energia negativa. Talvez, uma descrição de tal estado vibratório, seja a visão de vários cães numa briga de vida ou morte, quando destilam todos os seus ódios através de suas presas afiadas, cravadas nas carnes dos inimigos sanguinários. Por uma questão de ilustração da energia universal, citamos os mestres hindus, que fazem todo o seu ser parar de vibrar, e colocam-se em estado vibratório bem próximo ao da energia universal. Eles deslocam todas as funções físicas para o mental, e até o coração deixa de ser captado nas suas pulsações, pois a circulação se torna tão esparsa, que este órgão movimenta-se suave e lentamente, imperceptível aos sentidos humanos. Caso alcançassem o mesmo nível vibratório da energia universal, poderiam ser considerados como mortos, pois o coração cessaria suas contrações musculares por completo. Sim, isto aconteceria porque a energia universal, contrária à energia cósmica, que é uma corrente contínua, é perene e estável. Ela não comporta alterações vibratórias, e muito menos a absorção de outras energias. Contudo, é ela que mantém o nosso corpo carnal vivo, impedindo que a carne venha a se deteriorar, enquanto o cordão mental estiver ligado ao cérebro humano. Portanto, aconselhamos a todos que se coloquem em sintonia, não apenas mental, mas também física, com esta energia, e vivam por completo em Deus Pai, o nosso Divino Criador. Energia celestial. A energia celestial é a energia que, como se fosse uma capa grossa, envolve um corpo celeste. Esse cinturão pode ser visto como a aura de um planeta, embora não seja exatamente isso. Ele não tem cor, e o que vemos é o resultado do amálgama das cores dos elementos que o compõem.
A função principal da energia celestial é proteger um corpo celeste das oscilações bruscas na corrente contínua de energia cósmica. Estas, em certos momentos, chegam com excesso de elétrons que, caso não sejam necessários ao corpo em questão, ficam acumulados nesse cinturão, até que a energia universal os envie ao vácuo, de onde serão levados mais adiante, onde se façam necessários num corpo deficiente. Observem agora a correspondência entre um corpo celeste e um corpo humano. 1. Ambos possuem um cinturão de energia a protegê-los. 2. No corpo celeste chama-se cinturão, no humano, aura. 3. No celeste, este cinturão impede a entrada de elétrons, no humano, a aura impede a entrada de radiações negativas. 4. Os possíveis buracos no cinturão são causados de dentro para fora, em função de desequilíbrios na natureza planetária, no homem, em função de desequilíbrios emocionais. 5. No corpo celeste, quando o cinturão é perfurado de dentro para fora, abre-se um buraco que dá passagem à energia cósmica viciada pelas sobrecargas de elétrons, o que trará desequilíbrios à energia planetária. O mesmo acontece com o ser humano quando o seu emocional entra em desarmonia, e a aura fica segmentada. 6. No corpo celeste com um cinturão completo, sem buracos, a energia cósmica não penetra, mas o sobrecarrega, apagando a cor do planeta. Pois a energia celestial não tem cor. O mesmo acontece num ser humano, onde a aura reflete apenas a cor dos nossos sentimentos, energias internas do ser humano vibrando no seu emocional, que adquire os mais variados matizes. 7. Um desequilíbrio muito grande no globo, vulcões, ciclones, cataclismos, tufões, etc., pode provocar a saída de energias viciadas do interior do planeta para que o todo planetário não fique desequilibrado. Nesse instante, a energia universal, que não aceita a viciação energética, começa a conduzir estas energias para fora do cinturão, até que elas se esgotem por completo. Só então, a saída aberta é fechada. O mesmo ocorre num ser humano que tem um órgão doente, ou um ferimento exposto. Assim que cessam as vibrações de dor, ou desarmonia vibratória física, a aura se fecha, e o emocional volta a vibrar equilibradamente. Com isto esclarecido, chegamos à conclusão lógica de que o cinturão de energia celestial, que reveste todos os planetas e satélites, e até mesmo as estrelas, é uma proteção para tudo que está contido em seu interior, desde seres viventes, até as mais variadas formas de energias condensadas, formas sólidas resultantes da união dos elementos que o compõem, enquanto corpo visível. Se dizemos que um corpo nada mais é que uma condensação de energias, temos nossas razões. Um pedaço de qualquer substância pode ser decomposto em átomos que possuem suas energias próprias. Se estão estáveis, é porque a energia planetária e a força gravitacional os mantêm nesse estado de passividade. Se denominamos essa energia de celestial, é porque, em todos os corpos celestes por nós analisados e estudados, ela apresenta o mesmo grau na escala infinita de potência apresentada na descrição da energia cósmica. Encontramos algumas variações em planetas com sérias desarmonias internas. A Terra é um desses planetas que apresentam vários buracos provocados por explosões nucleares, monóxidos e dióxidos de carbono lançados no ar, além da indiscriminada devastação de sua natureza vegetal, que tem por função absorver o excesso de energias viciadas. Caso não saibam, são estes desequilíbrios constantes que alteram o cinturão de energia celestial que protege o nosso planeta. A Lua, por não ter um cinturão de energia celestial a protegê-la, é estéril e não possui qualquer tipo de natureza vegetal ou aquática, ainda que tenha condições de tê-las, caso a energia divina venha, um dia, a imantá-la com tal cinturão protetor,
pois é este cinturão que protege a Terra das irradiações desordenadas que circundam sua volta constantemente. Mas, no espaço sideral, não existe abundância de energias elementais, e sim excesso de energias cósmicas viciadas oriundas dos corpos celestes, e que nele, o vácuo, foram lançadas pela perene energia universal, que tem na sua vibração inalteradas meios para retirar os excessos do interior do cinturão protetor. Sim, quando um excesso de energia se forma a partir de um elemento, o meio ambiente sofre alterações bruscas, e todo o clima é alterado. Porém, a energia universal, existente até na menor parte de um átomo, começa a sua ação reequilibradora. Em alguns casos isto acontece de forma calma e ordenada, mas na maioria das vezes o processo é violento, tufões, furacões, abalos sísmicos, etc. As chuvas ou secas prolongadas, são formas de se esgotar um acúmulo de energias de forma branda. Nos casos de seca, esta se inicia pelo acúmulo de calor provocado pela ausência de vegetação, o que torna o ar seco, ou pela ausência da energia aquática em uma determinada região. Enquanto não houver equilíbrio energético entre água, ar e fogo, a seca se prolongará. Os desertos, onde existe abundância de ar e fogo, e ausência do elemento água, enquanto energia, são casos típicos. O orvalho que se acumula nos vegetais, nada mais é que a ausência do elemento fogo nesta composição energética. O ar, impregnado de água, vai umedecendo as folhas na sua passagem. A tendência da água é de ser, por ser mais pesada que o ar. Se, durante o dia, isto não acontece, é porque a energia do fogo não permite a aglomeração das moléculas de água no ar. Mas, assim que o sol se põe, elas começam a se depositarem nas plantas, ou na terra. Tudo tem uma ordem. Basta sabermos como são os elementos originais para sabermos como agirão suas energias, na ausência ou na presença, de um ou mais desses elementos em determinada área. Isso tem muito a ver com o cinturão de energia celeste. Se uma região tem um excesso de acúmulo energético, a energia universal irá atuar sobre ele, lançando-o, através do cinturão, no vácuo do espaço sideral, de onde será carregado pela corrente contínua de energia cósmica. Agora, saindo um pouco do planeta Terra e nos deslocando para outros corpos celestes, vamos encontrar planetas com formações diferentes do nosso. Nesses planetas, os elementos predominantes podem não ser aqueles 4 que formam o nosso planeta. Aí estão presentes, e em quantidades enormes, outros elementos ainda desconhecidos do ser humano. Reconhecemos apenas aquilo que se assemelha às nossas condições, oxigênio, água, vegetação, etc. Onde os elementos predominantes são outros, as energias também o são, e as aparências e matizes são diferentes. Porém, os cinturões de energia celestial são compostos como no planeta Terra. Em todos os planetas que foram pesquisados, e que puderam ter seu cinturão detectado, a reação energética, na forma de vibrações, é a mesma que encontramos na Terra. Concluímos que essa energia celestial é a mesma em todos os corpos celestes do universo, e se chegamos a esta conclusão, foi por encontrá-la até mesmo em corpos fora do sistema solar, e em outras galáxias longínquas. Em todos, a função é a mesma, ou seja, proteger o corpo contido no seu interior. Mas essa energia celeste tem outra função da maior importância para os corpos celestes, esse cinturão energético que não permite que o planeta seja absorvido pela gravidade do Sol, se ela é muito forte. Também tem limitações na sua atração, pois a energia celeste bloqueia sua força de atração, firmando-se na repulsão que é exercida pelo amálgama das energias contidas no interior do Sol. São as explosões solares, tão conhecidas dos físicos e astrônomos. Elas emitem ondas energéticas e luminosas, e é sobre esse oceano de vibrações,
que os corpos celestes do sistema solar encontram seu ponto de apoio, devido às suas densidades relativas e pesos energéticos específicos. Como tudo no universo é energia, a lei da gravidade, assim como a atração gravitacional, que nada mais é do que magnetismo, também tem limitações. Um corpo celeste somente penetra no campo de atração de outro corpo celeste até onde seu peso e densidade lhe permitem, enquanto aquele que o está atraindo, somente consegue absorvê-lo até onde possa superar sua força de repulsão, ou irradiação energética, vibrante, magnética, luminosa e colorida, EVMRC, que vibra a partir do seu interior. A Lua não é atraída para a Terra devido a esse princípio que atua tanto no macro, quanto no micro. É bom que fique claro que uma lei que serve para regular a vida de um micro-organismo, também se aplica ao universo, pois se Deus é duplo, dual, na manifestação energética, cósmica e universal, não é no princípio. E tudo é baseado em princípios muito bem definidos, e imutáveis. Logo, nós também temos um poder de atração magnética, gravidade. Temos, igualmente, um cinturão de energia celeste protegendo nosso corpo, pois toda condensação de energia é protegida por um cinturão de energia celestial, que evita que ela se torne fluídica, ou sem um campo específico a delimitá-la. A energia celestial é um desdobramento da energia universal, que está em tudo, e em todos, de forma perene e constante. Tudo, e todos, possuem dois polos, positivo e negativo, e ela é o polo positivo, ou mantenedor, das criações divinas que surgem a partir das vibrações do mentor divino. O cinturão de energia celestial surge assim que dois átomos se unem, como um óvulo e um sêmen que se unem para dar continuidade ao princípio divino que diz: crescei e multiplicai sem temor algum, pois tudo nasce de mim, e o que, ou quem, nascer de mim, e em mim, eu sustentarei por todo sempre, se viver de acordo com meus imutáveis princípios. Energia estelar. As energias estelares são aquelas de mais difícil abordagem, uma vez que as estrelas são como metais gigantescos espalhados no universo, atuando como pontos de força na natureza divina do Divino Criador. A energia que emana de um corpo estelar é luminosa, colorida, magnética, vibratória e energética, mas também é nesse corpo estelar que se depositam os excessos de elétrons a que nos referimos em abordagens anteriores. A força de atração da estrela absorve o excesso de elétrons aprisionado na energia cósmica, e que é resultante do amálgama dos elementos que compõem os corpos celestes. Logo, sua luz é decorrente da absorção de elétrons soltos no vácuo que, ao atingirem o seu interior, produzem as explosões luminosas que podemos ver de pontos tão distantes. A energia resultante dessas explosões espalha-se até onde não sofra bloqueio de outra energia mais poderosa, ou até que surge uma condensação de energias do que a barre e absorva, ainda que de forma pacífica, através da expansão do cinturão de energia celestial que a protege, deixando passar apenas quantidades mínimas de radiação. Um exemplo dessas explosões é a bomba de nêutrons, inventada pelas mentes viciadas dos cientistas. A explosão de uma bomba neutrônica não destrói um edifício, ou construção, ou outros objetos feitos de matéria sólida, energia condensada e já livre da mobilidade, tais como pedras, ferro, cristais, terra, etc. Mas toda energia vibrante, como o homem, os animais, a vegetação, etc., é destruída, a partir da desintegração de seus cinturões de energia celestial. Como nós observamos na abordagem da energia celestial, os cinturões têm como função proteger os corpos celestes, micro-macro. Caso fôssemos atraídos pelo Sol, este cinturão se esfacelaria, e todos os tipos de átomos resultantes das explosões solares inundariam o planeta, e toda a vida desapareceria em instantes, porque a condensação de energias dos corpos micros, homem, e macros, planeta,
se desfaria e seria absorvida pela condensação maior, que é o próprio Sol. A bomba de nêutrons causa o mesmo dano na aura humana, animal ou vegeta. Esfacelamento do cinturão celestial, que não deixa entrar energias negativas no corpo contido em seu interior, deixando o corpo exposto à alteração energética do meio ambiente viciado. Assim, tudo o que vibra, energia humana, vegetal e animal, é atingido pela explosão. Isso não quer dizer que a Terra, construções, rios, montanhas,